agora sim. Está melhor. Ok. Ah, eu estou muito empolgado porque eu vou precisar de ajuda de vocês. O nosso desafio hoje, nesta noite, é estudar os passagens que estão no livro de Números, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Você fala, brincadeira, André? É mesmo? É mesmo, tá? Então, para isso, eu preciso da sua ajuda, tá? Você tomaram café? Tomaram água? Já foram no banheiro? Ah, bueno, porque não vamos sair, já? Ok? Agora, esta história em Números capítulo 13, 14 e 15, por que uno teve que separar eles? Porque é uma só história, tá? Então, se é uma história, é uma só história, a gente não pode cortá-la, né? A gente tem que contá-la toda, sim? E algo que eu achei muito desafiador, eu não achei um título característico desses passagens, porque eu acho que no, eu creio, não acho não, eu creio que no individual e no pessoal e no coletivo, como um corpo, Deus não vai falar, sim? E esta história nos fala de um povo chamado Israel, sim? Israel é conhecida também como en español es la niña de los ojos de Dios. En portugués sería a menina dos olhos de Deus, ¿sí? Es un Israel, hoy en día es una nación que existe, pero antes que eles existissem, eles eram escravos, ¿sí? Eles tiveram 300 anos, eles passaram 300 anos de escravidão em Egipto, para que Deus use um homem chamado Moisés, seu servo, para lhe libertar dessa escravidão e levá-los para um deserto. E nesse deserto, Deus vai ter uma só tarefa para eles: santificar o coração deles, purificar o coração deles. Tem um comentarista que eu gosto muito, né? Se chama ah, esqueci o nome, mas ele fala assim, ele fala que para sair do Egito, o povo de Israel foi muito fácil, mas para que Egito saia do coração do povo de Israel, teve que passar muitos anos. Sim? E quando você vai escutar Egito, hoje em nossos dias a gente pode falar sobre pecado, porque isso fala, é uma simbologia, é uma analogia com referência ao pecado, a nossa antiga vida, quando a gente não conhecia Jesus. E para o povo de Israel, quando eles não haviam ouvido falar de Deus. Então, eu quero convidar a vocês a abrir suas Bíblias em Números, tá bom? Números capítulo 13, sim? Números capítulo 13. Eu, aqui está na tela, eu vou ler para vocês este passagem em Gênesis, sim? A gente vai ler, você não precisa ir aí, porque esta história começa desde muitos anos atrás, sim? Eu vou ler os primeiros três versículos que estão em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, a gente vai ler, a gente vai orar, e depois a gente vai para Números, beleza? Sim? Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de vocês um grande povo e abençoarei e tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor vai fazer teu nome se glorificar hoje uma vez mais, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor fala conosco, Senhor.
Abra nossos olhos, Senhor, para que possamos ver as maravilhas da tua palavra, Senhor. Abre nosso entendimento, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, possa cair como uma semente em terra boa, Senhor, para que ele possa dar fruto a 10, a 100, a 100 por um, a muito mais, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, cumpra a tua vontade em nossas vidas, Senhor. E eu te peço, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, e toma controle de tudo. E que toda honra e toda glória seja para ti. Amém? Por que comecei em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3? Porque este passagem, nós vamos a, o passagem, esta história que eu quero falar, que quero estudar com todos vocês, vamos a ver a história da Terra Prometida. Esta terra que Deus prometeu muitos anos atrás a seu servo Abraão, e depois ele vai confirmando com Isaac, vai confirmando com Jacob, e vai confirmando com o Senhor Moisés que ele vai dar essa terra. E aqui temos três promessas que Deus dá a Abraão, em Gênesis 12, 1 e 3. Diz, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não fala para que lugar, mas ele só fala para sair. E Abraão tinha que dar um passo de fé e confiar no direcionamento de Deus, na guia de Deus. Logo ele fala, farei de você um grande povo. Este povo, como eu falei para vocês, não existia. Eles moravam no deserto. Eles moravam em tendas em um deserto. E diz que Deus fala para su servo Abraham, faré de ti un grande povo. Luego dice el versículo 3, y abençoaré os que te abençoarem e amaldiçoaré os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aqui vemos três promessas: uma terra, uma grande nação e uma benção. E essa benção é Jesus, que vai venir séculos depois, muitos anos depois, 2000 anos para frente, perdão, para nós ter salvação. Agora, continuamos. Aqui, essa história em Números capítulo 13 nos fala como Deus pede Deus fala para Moisés para cumprir uma missão de reconhecer a terra de Canaã, a terra prometida. Agora, essa história não começa aqui. Essa história começa muitos outros livros atrás, sim. Agora, não era Deus, primeiramente, guiando eles a fazer isso. Era o povo. Vocês se podem imaginar, vocês fazem uma viagem, imagina-se, vão para o interior de São Paulo, já estão perto de poder chegar a uma cidade, e vocês veem já de longe, que já estão chegando, e vocês fazem uma pausa e falam assim, eu quero tomar este café, eu quero descansar, e vamos ver o que tem essa cidade. Pesquisa no celular e vê que coisa tem ali. Aqui está assim o povo de Israel. Ele está quase na fronteira para chegar a seu destino. E o povo fala para Moisés, Moisés, você por que pensa esta ideia que vou dar para você? Fala assim, por que a gente não manda um representante de cada tribo para espiar, para poder conhecer a terra que Deus nos quer dar? E a Moisés não lhe pareceu uma mala ideia. Ele falou, bom, está tudo bem. Agora, Deus não interfere nisso. Por que Deus não interfere nisso? Porque Deus quer ensinar algo para o povo de Deus. Sim? E depois, em Números 13, diz, agora sim, diz aqui Deus para este Moisés. Diz, versículo 13, versículo 1, diz assim, e o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie o líder de cada tribo de seus antepassados. Eles tinham esta missão, a missão de reconhecer a terra. E vamos a seguir lendo. Versículo 3 diz assim Moisés os enviou do deserto de Pará, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas.
E aqui vem uma lista grande, sim? Mas fica com você essa frase que fala, marca aí, todos eles eram chefes dos israelitas. Eram pessoas que haviam escutado de Deus, que haviam escutado tudo que Deus havia feito. Desde esse momento que Deus usa Moisés para libertar o seu povo da escravidão em Egito, fazendo um caminho, abrindo o mar vermelho, fazendo um caminho onde não havia um caminho, ele abre esse mar e eles passam em seco, sem seus pés serem molhados, e eles cruzam esse mar. E depois, no deserto, Deus manda maná, pão do céu para alimentar a seu povo. E quando eles queriam comer carne, ele manda codorniz. E nada os faltava. Tudo que eles, tudo que eles precisavam, Deus proveía. E também nos fala Éxodo que os chinelos que eles tinham, as sandálias que eles tinham, não se desgastavam, não sofriam não eram havaianas, não eram Ipanema, né? Eram boas, pues, era marca de Deus, mas eles não envelheciam esses chinelos. E era a confiança de Deus, que Deus estava provendo para eles. Depois, quando eles tinham sede, o povo dizia, ai, para que você nos trouxe aqui para morrer em esse deserto? E Deus fala, Moisés, vai a essa rocha e fala para eles, e vai sair água. Moisés faz o que Deus fala para eles e sai água. Então, Deus, vemos a Deus provendo. E números, se você, com tempo, lê sobre em casa, números nos conta assim, de maneira muito específica, passo a passo, como Deus trouxe a seu povo de Israel desde o Egito hasta a terra prometida. Mas a gente está agora na fronteira, tá? A gente está perto de entrar na terra prometida. Então, Deus pede que vayan cada líder de cada tribo. Aqui eu preciso da sua ajuda. Vamos a ler, vocês vão ler o versículo 4, eu leio o versículo 5, até o versículo 20. Você lê um versículo, eu leio o outro. Tá bom? Sim? Você começa, versículo 4. Da tribo de Simeão, Safat, filho de Ori. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Benjamim, Pat, filho de Rafa. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gado, filho de Susi. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Gad, Guel, filho de Maqui. Amém. Isso aí, obrigado. Ok. Por que é importante aqui essa lista, né? Cansaram, né? Por que é importante? Se você prestar atenção, quando começam os evangelhos em Mateus e em Lucas, começa com uma cronologia, né? E aqui também, quando você sempre vê uma cronologia de nomes, uma lista de nomes, Deus queria que seu povo lembrasse de quienes participaram de esta obra, de aquilo que Deus estava fazendo. E para os judeus, para os israelitas, as genealogias, as listas de nome é importante, porque isso vai ser uma lembrança daquilo também que Deus fez e como usou a vida das pessoas. E aqui é importante também porque cada tribo tinha um representante, sim? E vamos, aqui algo importante também. Versículo 16 diz, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué.
sim. Aqui pode ir o hasta onde está este. Eu coloquei aqui o significado de los do aí dos aí dos nomes. Oséias, para que você saiba, Oséias significa salvação, Josué significa, em origem hebraica, Yeshua ou Yeshua, Deus é salvação. Por que estou falando isso? Porque Oséias já era um testemunho de que Deus havia feito, Deus nos salvou da escravidão no Egito. Agora, Moisés mudando o nome para Josué, o que ele estava fazendo é como dando continuidade daquilo que Deus queria fazer. Deus queria salvá-los. E Caleb também significa devoção a Deus, ou de todo o coração, ou lealdade a Deus. Esse nome, Josué e Caleb, que vamos ver mais para frente, são importantes. Sim? Por que estamos vendo aqui? Aqui em versículo 16, diz que Moisés envia a esses homens para reconhecimento do território. E não está mal você se organizar, você ter um plano, ter um projeto de como Deus quer fazer de como Deus quer me direcionar. Mas é muito importante que a gente possa confiar mais em aquilo que Deus nos está direcionando, sim? E não está aqui na tela, mas em Provérbios capítulo 3, há um versículo que todo mundo conhece, a gente ensina no ministério infantil. Provérbios capítulo 3, e eu vou ler para vocês. Provérbios capítulo 3, diz assim, 3, 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deus queria que eles confiassem, mas eles tinham outro plano. Eles queriam se segurar que ele estava indo por o caminho correto. Sim, eles queriam ter uma segurança a mais do que Deus já havia falado para eles o que ele ia a fazer. Agora, muitas vezes a gente pode pensar, olha, como o povo de Israel pode fazer isso? Deus está falando muitas vezes, repetidamente, falando a sua promessa que ele ia dar esta terra, que que simplesmente ele precisava ir e conquistar a terra, mas eles queriam ter uma segurança a mais. E você pensa, olha, que incrédulo, né? Como esse povo faz isso? Agora, Paulo, em 2 Coríntios, fala que a gente tem que pegar ao povo de Israel como um exemplo para nós, no nosso dia. Porque nós não estamos longe deles. Muitas vezes nós somos assim. Uma vez estamos em uma montanha bem alta com nossa fé no Senhor, mas vem momentos difíceis, quando a situação aperta, e fala, Senhor, onde você está? E Deus fala assim, estou aqui. Simplesmente você precisa procurar-me. E é melhor, é muito melhor confiar na promessa do Senhor, confiar com segurança em sua palavra, que confiar em aquilo que eu posso fazer. Agora, não está mal você ter um projeto, você ter uma ideia daquilo que Deus quer fazer contigo. Não está mal. Mas é mais seguro confiar em aquilo que Deus está direcionando. ¿Me deixo entender? E aqui, vamos a seguir lendo. Dice, versículo 17, dice, cuando Moisés os envió para observar a Canaán, dice, suban pelo Negev y prosigan hasta la región montañosa, versículo 17. Cuando Moisés os envió para observar en Canaán, dice, perdão, 18. Vejam como é a terra e seu povo que vive lá é forte ou fraca, se são muitos ou poucos. 19. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificados. Eles tinham que eles precisavam fazer, como levantar informação de tudo aquilo que eles estavam observando.
se a terra era boa, se os homens que moravam aí eram fortes ou eram fracos, se eram muitos habitantes ou poucos habitantes, eles tinham, isso era a missão deles. Versículo 20 diz: se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra, e era a época do início da colheita das uvas. Sim? Era um momento em la qual eles podiam ver que havia mudança em clima e eles podiam ver que também havia grande abundância. Mas Deus já havia falado para o servo Abraão que ele ia dar essa terra. Sim, mas como é Deus, né? Eu posso pensando assim, Deus, muitas vezes Deus me fala uma coisa e eu termino fazendo outra. Sim, pensando assim, olha, Senhor, o Senhor me fala, Anthony, você tem que caminhar pelo caminho A. Eu falo, pai, pero se eu dou não sei, acho outro caminho mais perto para poder chegar ao caminho A, é mais fácil. Muitas vezes nós queremos encontrar saídas, né? Saídas prontas para poder sair da nossa situação. Você pode perceber que em nenhum momento Deus está falando, não vaia. Não, pelo contrário. Vocês querem fazer isso? Vai. E por que Deus deixa fazer isso? Porque Deus quer ensinar a eles. E em nossa caminhada de fé, a gente tem que há muitas escolhas que a gente vai precisar fazer. Há muitas decisões que nós vamos precisar afrontar. E cada decisão, a gente precisa não esquecer que toda escolha em nossas vidas tem uma responsabilidade, tem uma consequência, seja para bom ou seja para mal. Sim? E aqui vai começar, e aqui viene lo que, e aqui viene o bom. Versículo 26 diz assim, aqui está o que estava falando para vocês. Versículo 26 diz assim, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e eles mostraram os frutos da terra. Eu não estou indo verso a verso, mas se você quer ler versículo desde o 24 e 25, vocês vão ver que eles ficaram 40 dias. E eles trouxeram um racimo de uvas. Sim? Diz, eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade e lhes mostraram os frutos da terra. Eles puderam ver que realmente a terra era fértil, que os frutos eram muito bons. Sim? E versículo 27 diz assim, e deram o seguinte relatório, Moisés, diz a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Simplesmente, aqui vemos como aquela promessa que Deus faz para seu povo se cumpre. Eles viram com seus olhos aquilo que Deus havia falado. E muitas vezes a gente é assim. A gente quer ser guiado pela nossa vista e não pela nossa fé. É aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E aqui diz: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Isso fala da abundância que tinha esta terra. E aqui estão alguns dos frutos dela. Versículo 28. Aqui diz: mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos descendentes de Enac. Por que marquei esta palavra mas? Quando você encontra essa Bíblia mas, pero, esses pequenos conectores, a gente tem que marcar. Porque esse mas fez pensar o povo. Se a leite, o povo tem, a terra tem
tem muita, como fala aqui, tem muita leite, tem muito mel, é muito abundante, mas também tem uma coisa, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, e também vimos descendentes de Enac. O que eles estão falando? Eles estão falando aquilo, o que eles estavam vendo, mas eles não estavam confiando naquilo que Deus já havia falado para eles. E muitas vezes nossa vida é assim. Deus nos direciona para tal lugar, Deus nos direciona a tomar essa decisão, essa escolha em nossas vidas. E muitas vezes quando a gente faz, obedece, você encontra resistência, você encontra provas, você pensa, realmente essa é a direção que Deus queria para minha vida? Está sendo muito difícil. Realmente é isso que Deus queria para mim? Por quê? Por que a gente faz isso? Ou por que eles estão fazendo isso? Eles esqueceram por completo a promessa de Deus. Estavam sendo guiados por aquilo que observavam, aquilo que viam. Ele falava, eles são poderosos, as cidades são fortificadas e são muito grandes. E são descendentes de Enac, eles eram gigantes. E vamos continuar lendo, diz assim, os amalequitas vivem no Negev, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra e certo que venceremos. Há dois nomes importantes que a gente tem que marcar, Josué e Caleb. Porque al final da nossa história vamos saber esses nomes. Eram 12 líderes de cada tribo, que eles já haviam escutado, já haviam ouvido falar a seus pais de aquilo que Deus havia feito por eles. Você ha recebido promessas de Deus em sua vida? Sim ou não? Sim, acho que todo mundo tem promessas que Deus, incluso nos fez e já cumpriu em nossas vidas. E esse homem chamado Caleb, um homem que tinha lealdade a Deus, um homem que era corajoso, que era valiente, ele disse, ele faz calar o povo, disse, e então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra e certo que venceremos. Quando a gente começa a olhar nossas circunstâncias, desde nossa própria perspectiva, da nossa própria visão carnal, não no espírito, a única coisa que a gente vai conseguir olhar que é dificuldade. Não vai dar certo. Esse não é o caminho que Deus quer para mim. Tem outra saída. Mas muitas vezes, Deus quer que você se coloque na filha da batalha. Deus quer você ali, nesse momento difícil. Para quê? Para, como fala o livro de Pedro, para que nossa fé seja posta à prova. Sim? Diz, subamos e tomamos posse da terra e certo que venceremos. Josué e Caleb eram muito jovens. Aproximadamente eles tinham 18, 15 anos. Mas em seu coração, a promessa que Deus havia feito a Abraão, a promessa que Deus havia feito a Isaac, a Jacob, a Moisés, isso era uma realidade para ele. E ele estava aqui, aqui. Versículo 31 diz, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, e esse povo é mais forte do que nós. Quando você recebe a promessa de Deus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa promessa para a nossa vida, confiar em aquilo que Deus está falando, mas não esquecer. Porque se a gente esquece, uma batalha vai começar aqui, em nossa mente. Hoje em dia,
estamos vendo que a nossa sociedade é uma sociedade debilmente psicologicamente. Existem muitos quadros de depressão, existem muitos quadros de ansiedade, existem muitos quadros que até o ponto de você ser levado para um psiquiatra, né? Por quê? Porque Satanás está aproveitando de que a gente ha colocado em dúvida aquilo que Deus nos fala em sua palavra. E aquilo que a nosso redor é real, toma conta de nós, da nossa mente, do nosso coração e coloca medo em nós. E nos começa a paralisar. E não acreditamos o que Deus está falando em sua palavra. Deus falou para Moisés, vocês vão passar. Vocês simplesmente precisam ir. Mas não, eu quero ficar aqui. Eu quero ir a ver o que está acontecendo. E que aconteceu por fazer essa, por ir e por deixar que vayam os espias, o coração deles se encheu de medo, de temor. E quando a gente está passando por um momento de depressão, de ansiedade, o que está em nosso coração muitas vezes é muito mais medo. E esse medo que faz com nós? Nos paralisa. Não nos deixa ver além do que Deus realmente nos está falando aqui. A gente vai falar um pouquinho mais. Mas isso aqui, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Versículo 32 diz assim, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Duas coisas fizeram eles aqui. O número 1, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. O que acontece se você coloca algo simples, né? Uma massa que está começando a descomponer entre as demais frutas que estão muito bom. O que vai fazer se você deixa eles juntos? Os demais vão começar a apodrecer também, né? E isso falou aqui, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Eles esqueceram que a terra era boa, por completo. Mas simplesmente eles se focaram que tudo era negativo, que nada é bom. E muitas vezes na nossa vida, quando Deus nos está guiando e vêm os problemas, vêm as dificuldades, a gente pode observar somente tudo o que é negativo. Não é nada bom. O que Deus me está guiando a fazer, não é nada bom. E a gente vai ver que mais para frente eles vão começar a reclamar, a se queixar, até o ponto de falar, volvamos ao próprio Egito. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode esquecer daquilo que Deus já fez em nossa vida. E a gente não pode começar a apodrecer a outros irmãos com relatórios negativos, como assim? Quando você simplesmente se foca, não está funcionando, não temos isto, ou Deus, ou Deus não vai fazer isso em tua vida, por que você continua fazendo isso? Por que você continua perseverando? Já viu que ele não vai mudar? Ou você vê seu casamento e fala, olha, meu esposo não vai mudar? Já tenho 25 anos com ele sigue sendo a mesma pessoa. Será que Deus não pode fazer? Pode mudar sim. Mas aqui fala que eles se espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquele tempo e disseram,
A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. O coração deles está completamente com medo. E entrou uma coisa muito grande, a dúvida. Será que Deus é poderoso? Será que Deus vai a fazer? Será que Deus vai cumprir a sua palavra? Versículo 33 diz: vimos também os gigantes, o descendente de Enac, diante de que parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Aqui eu tenho uma imagem. Aí está. Aí está o gigante. Aí estamos nós, os gafanhotos. Esse gigante pode ser a tua prova hoje em dia. Esse gigante pode ser as tuas emoções, que subem e baixam. Esse gigante pode ser aquele projeto que você pensa, nem você começou e você fala que não vai dar certo. Aquele gigante pode ser qualquer medo que você tem de colocar a tua confiança em Deus. E esse gigante, e esse gafanhoto somos nós, pequenos, insignificantes, mas ele está bonitinho, né? Ele está simpático, tá? Escolhido o mais bonitinho. Eles são feios, né? Mas esse está simpático. E isso, eu estava pensando, mas por que eles tiveram essa ideia assim, né? Porque realmente nós somos frágeis, somos fracos. Aí de momento estamos bem, estamos fortes, pulando com o garrafão de aqui em outro lugar. Mas de momento vem, alguém nos pisa, já acabou tudo, né? Pensa nisso. Agora vamos passar para números 14. Diz aqui, eles, eles, eles falaram um relatório negativo a toda a comunidade, que Deus não podia fazer nada por eles, que eles eram mais, eles eram gigantes. Dice, naquela noite, capítulo 14, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Versículo 2 diz, e todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse, quem dirá tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto? E eu falei para você no começo, quando a gente vê Egito, a gente vê uma analogia do pecado da nossa antiga vida. Eu vou colocar um exemplo, eu vou colocar aqui. Eu passei uns anos atrás, morava em Peru. Estava tudo seguro, tudo bom. Tudo era montanhas verdes, com flores, né? Mas o Senhor falou, antes você tem que deixar esse conforto e passar essa montanha. E eu comecei a sudar frio assim. Sim. E certo, atrás da escola bíblica tem uma montanha grandota aí. E pensava, Su está grávida, eu vou ir sim num trabalho para dar, e aí, o que vai acontecer? É minha carne, é minha dúvida, é minha incredulidade. Eu não queria vir, eu queria ficar, porque estava tudo bonitinho, estava tudo bem. Mas eu falo, Anthony, eu não te chamei a ficar cômodo, confortável, eu te chamei para que você seja um instrumento meu. Você precisa sair do seu conforto. Tá bom, sim. E são já quase 4 anos, já que estamos aqui no Brasil, e eu não posso falar assim você. E eu sempre falo para as pessoas, Deus é fiel. Nunca nos ha deixado. Nunca, 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 nunca. Desde que eu e a nos demos em casamento, desde que Lucas chegou a nossas vidas, até o dia de hoje, Deus nunca deixou de proveer por nós. Seja por pessoas, seja por um trabalho, Deus nunca nos deixa. E eu falar para vocês, quero bolo.
voltar ao meu passado? Falei, não quero, eu não quero, porque agora eu posso ver que eu não sou o mesmo Anthony daqueles 4 anos atrás. Eu sou o Anthony diferente. E eles estão falando aqui, quem dera tivesse morrido no Egito. Eles queriam voltar. Imagina você, voltar, simplesmente 5 anos para trás. E esquece por completo tudo que Deus fez. Será que tem preço tudo isso? Para você voltar para trás? Acho que não. Acho que, creio que, quando nós estamos incomodados, quando nós estamos seguindo a direção de Deus, e quando há provas, é bueno, é bom. E um tem que continuar levantando suas mãos e falando assim a Deus, Deus, eu quero confiar em Ti, eu quero caminhar contigo ainda mais. Mas aqui o povo de Israel está dizendo, não, eu quero voltar para trás. Eu quero voltar novamente para o meu pecado. Eu quero voltar de novo para a minha escravidão. Versículo 3 diz, perdão, aqui diz que, el 2 diz que todos os israelitas se queixaram-se. Contra quem? Contra Moisés e contra Arão. E aqui quero fazer uma observação. Moisés e Arão simplesmente eram líderes que Deus levantou para guiar a seu povo. Sim? É o mesmo exemplo quando Deus levanta um pastor na igreja para guiar as ovelhas de Deus. Sim? Eu sou um pastor jovem e eu ainda estou aprendendo. Sim? E aqui diz aqui que todos os israelitas se queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Aqui a gente vai ver que a queixa não vai ser contra Moisés nem contra Arão. A quem eles estavam afrontando, a quem eles estavam desafiando era Deus. Agora, com muita responsabilidade, com muito respeito, vou falar isso. Os pastores, eu como pastor, nós podemos errar. Nós podemos, somos fracos também. E a gente, que faz quando a gente escuta umas queixas assim? E vamos saber o que Moisés e Arão fizeram e por que Deus permite as queixas, seja dentro de um liderazgo, seja dentro de uma igreja. Por que Deus deixa isso? Porque Deus quer ver em quem nós estamos confiando. Sim? Versículo 3 diz, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, diz o povo de Israel, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomadas como despojo de guerra, e não será melhor voltar para o Egito. Eles continuam querendo voltar para trás. E disseram uns a outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Quando alguém não dá certo em um liderazgo, o que é mais fácil? Que é mais fácil? Manda embora, né? Ou quando você não dá certo no trabalho, o que fazem com o funcionário? Demitido, né? Senhor, senhora, até aqui chegou o tempo no trabalho. E vem outro e continua. Eles queriam fazer isto. Mas diz o versículo, diz, mas será que é uma decisão sábia fazer isso? Vamos ver que não. Mas aqui eu quero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu quero falar sobre esta guerra espiritual que começa aqui em nossa mente. Diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. O povo de Israel estava falando assim: a vontade de Deus não é perfeita, é incômodo, está sendo difícil. Por que Deus nos trouxe até aqui? Será para que nós morramos? Mas o apóstolo Paulo fala em Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Essa palavra transformem-se é a palavra metamorfose. É um cambio completo de mente. Diz pela renovação da sua mente. Como que eu, como crente, posso renovar a minha mente? Como que eu, como crente, posso renovar aqueles pensamentos de incredulidade, aqueles pensamentos aqueles quadros de ansiedade, de depressão? Como que eu posso lutar contra isso? E está aqui, Romanos 12:2, renovando nossa mente com a palavra de Deus. E aqui eu coloquei um exemplo simples. Pense em uma coisa simples de seu dia cotidiano, né? Tomar banho, por exemplo. Para você se manter limpo, apenas esse um banho na sua vida é suficiente. Será que é certo? Para você ficar limpo. Quantos banhos precisa? Muitos, né? Quantos banhos são necessários para você ser uma pessoa limpa e cheirosa? Muitos. Não existe um limite, né? Tomamos um banho todos os dias. Agora, igual, com a nossa mente, e é a mesma coisa. Para manter uma mentalidade saudável, limpa, equilibrada e edificada, é preciso que ele seja lavada constantemente com a palavra de Deus. Você liga a televisão, você põe o Globo, o Record, não sei, o melhor jornal que você quer. O que você vê ali? Morte, né? A situação econômica do Brasil, que não é nada alentador, né? Mas a gente simplesmente isso vê com nossa visão, com nossa vista. Além de tudo isso, quem está por cima de todas as coisas? É Deus. E Deus nos pede que precisamos ser renovados nossa mente com sua palavra dia a dia. Porque muitas vezes, porque nós temos uma sociedade psicologicamente fraca? Porque hemos deixado a todas as coisas negativas, que não é nada bom, tomar controle da nossa mente. E quando a nossa mente é controlada, eles influenciam em nossa vontade. E a gente toma decisões não sábias. Mas, quando a nossa mente é controlada por a palavra de Deus, a gente vai, a nossos corações, a nossa vontade vai ser controlada por Deus. E vai haver uma mudança. E aí, quando você pode sair daquele quadro. Sabe que usam os psicólogos muito para você fazer uma terapia para você sair dos quadros de depressão e ansiedade? Fala, desliga a televisão, limpa a tua mente. Mas será que a gente vai conseguir simplesmente com desligar a televisão, limpar a nossa mente? Não. É uma boa ferramenta, sim. Mas o que a gente precisa está aqui. O problema está aqui. O problema é o nosso coração. E Jeremias fala que nosso coração é enganoso, mais perverso que todas as coisas. E como que a gente muda isso? Lavando constantemente com a palavra de Deus. Eu tenho coragem. Antes de você estar simplesmente olhando aquela negatividade, o que a gente não tem, o que você não tem, olhe melhor e fala assim: olha, eu tenho muitas coisas que o Senhor já fez por minha vida.
E eu preciso, pelo contrário, dar graças a Ele. Porque a gente fica mais preocupado com as coisas que a gente não tem, com as coisas que a gente sim tem agora. Sim? Continuamos, versículo 5 diz: Então Moisés e Arão postrou-se com o rosto em terra, diante de todos a assembleia dos israelitas. Quando eu estava na escola bíblica, o meu pastor, o John, que vinha assim aqui na igreja, ele quando viajava, ele me deixava cuidando toda a escola, da igreja e do Bible College. E eu era o mais jovem de todos os homens que estavam morando ali. Eu não quero esse papel de ser líder, mas eu tinha que eu lembrar, Deus me chamou para isso. Viu que tinha que assumir a minha posição e precisava, Senhor, me ajuda. Muitas vezes, quando as queixas, os questionamentos começam a aparecer dentro da igreja, muitas vezes a gente não sabe de onde vem, quem fala, não sei. Mas aqui você vê uma atitude que Moisés nos ensina. O que a gente pode fazer, o que a gente faz, eu me postro. E eu não duvido que o Celso, nosso pastor, ele se postra. Ele se postra. Eu conheço ele pouco, não muito tempo, mas eu fiz uma grande amizade com ele. E muitas vezes, quando as queixas vêm, reclamos bem, a melhor atitude que a gente tem é se postrando. Porque da igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. E quando a gente levanta o questionamento, a gente está questionando a Deus, não o homem. Sim, nós somos fracos, a gente erra, mas a igreja é do Senhor. Amém? Sim. Versículo 6 diz: José, filho de Nun, Caleb, filho de Jefone, dentre os que haviam observado a terra, que dice, rasgaram as suas vestes. 7 diz, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha, Josué e Caleb falaram tudo o contrário. Eles falaram, a terra é excelente. Quando Deus nos está guiando e começa a dificuldade, esquece de voltar para trás. Esquece de olhar os lados. Você não vai encontrar nada. Tudo o contrário vai encontrar. Começa a olhar, não com a vista, senão com a fé. Porque quem falou que eles iam conseguir passar e conquistar a terra prometida era Deus. Mas era preciso que eles passaram por tudo isso. Porque ainda esse coração enganoso, como fala Jeremias, precisa ser santificado, precisa ser limpado. Assim como a gente faz uma faxina semanal nas nossas casas, ou diário, Deus está fazendo uma faxina nas nossas vidas. E o 8 diz: se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e nos dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Como eu tenho um coração rebelde contra o Senhor? Número um, quando questiono a sua palavra, quando pongo em dúvida as suas promessas, quando deixo de viver, quando começo a viver simplesmente pela vista,
e deixo de ver a minha vida pela fé. Gálatas 2:20 fala assim: já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E muitas vezes nós esquecemos, o Anthony já não vive mais, quem vive é Jesus. E eu quero isso, porque quando o Anthony vive, as coisas mais difíceis. Mas quando Jesus vive em mim, quando Jesus, essa minha identidade completa é diferente. E Josué e Caleb tinham esta confiança, porque nós devoraremos como se fôssemos pão. E disse, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Por que a gente tem que, por que a gente vê esta frase, o Senhor está conosco? Porque nós nos esquecemos muito. Não passa um ano que Deus fez uma promessa em nossas vidas e cumpre. A gente já esquece tudo aquilo que Deus já fez. E por isso que é preciso renovar a nossa mente. 10, mas a comunidade toda falou, em, disse, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Agora sim, mira, o versículo 11 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Agora, quem está falando com eles é Deus. Olha, e quando Deus fala, né? Ele disse: até quando este povo me trairá com poucas coisas, com pouco caso? Até quando vamos ter um coração desobediente? Até quando vamos a nos recusar em crer em Deus? Mas presta atenção, dice, será que Moisés vai deixar de procurar a Deus e interceder por seu povo? Não. Olha o que vai fazer. Vamos pular o versículo 17 e 18, diz assim, mas agora, disse Moisés, que a força do Senhor se manifeste, segundo o prometiste. O Senhor é muito paciente, grande fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira, quarta geração. 19. E segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como este povo tens perdoado desde que saíram do Egito. Versículo 20, e o Senhor respondeu, eu os perdoei conforme você pediu. Olha o coração que tinha Moisés. É um coração de intercedor, orando por suas ovelhas. Como eram as ovelhas? Rebeldes, questionavam tudo, a ponto de querer apedrar ele também, e queriam tirá-lo de seu cargo. Mas ele não deixava de quê? De interceder por eles. E aqui você vê muita coisa. Por que Deus não desistiu de você? Você já pensou isso? Será que há coisas em nossa vida que Deus pode falar assim? Será que Deus não pode desistir de mim? Sabes por que Deus não se ha rendido de nós? Sabendo como somos nós? Fala aqui, porque Ele é muito paciente e Ele é grande em fidelidade. Se Deus te trouxe até aqui, você está vivo, é porque Deus quer ainda fazer a sua obra contigo. E Ele não desiste de você. A gente é fraco, sim. A gente erra, sim. Agora, isso me dá liberdade de andar pecando, 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 pecando e aproveitando-me da graça de Deus? Não. O apóstolo Paulo fala assim, não. Perseveremos no pecado para que a graça abunde? Ele fala, não.
Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Tudo aquilo que Ele faz nos faz mudar, nos faz ver a nossa vida desde uma perspectiva diferente. E por que Deus não desistiu deste povo incrédulo? Por que Deus não desistiu? Ele podia destruir eles a todos. Mas isso aqui, mas Moisés lembra ele, segundo prometiste. Era a promessa de Deus, feita a Abraão, feita a Jacó, feita a Isaac, trazendo lembrança a Moisés, que ele ia ser passar a seu povo. E será que Deus não pode contigo? Pode. Agora, você tem que escolher. Você quer ser como esses 10 espias que encheram de um relatório negativo todo o povo e se olvidaram de tudo aquilo que Deus fez? Ou vocês querem ser como Caleb ou como Josué? Que ainda com dificuldade, eles perseveraram, olhando nos olhos da fé, aquilo que Deus podia fazer e eles iam conseguir passar na terra prometida. Dice, versículo 38, vou pular até o 38, diz assim, de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, sobreviveram. Por quê? E os demais? Você pode ler. Toda essa geração padeceu. Deus é fiel, Deus é paciente, Deus é grande fidelidade, mas Deus também é justo. Ele traz juízo em nossas vidas. A gente não pode esquecer disso. E eles passaram por esse juízo. A incredulidade fez que eles não conseguiram passar a terra prometida. Agora sim, vamos no número 15. Aqui já estamos terminando. Dice, o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que eu dou a vocês para sua habitação, versículo 3, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelha, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Versículo 4. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal, um jarro de melhor farinha, amassada com 1 litro de óleo. Aqui Deus está falando no futuro. Eles ainda não entraram. Mas para que ele não tenha dúvida, ele fala assim, quando entrarem, porque ele fala, vocês vão entrar. Diz, quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação. E esta palavra habitação significa lar. Por muito tempo eles estavam peregrinando, caminhando de um lugar a outro. Mas agora Deus queria que eles ficassem em um lugar fixo. E eles fazendo lembrar aqui que o lar era essa terra prometida. E essa terra prometida para nós é uma analogia de um descanso que a gente vive em Jesus as nossas vidas. Que Ele quem agora nos faz descansar, mas quem Ele agora toma controle de nós em tudo. E Ele fala assim, quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação. E algo que me chama a atenção, diz, eles vão apresentar um jarro de la melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Eles não haviam começado nem a plantar, mas Deus já havia falado que eles iam fazer farinha. Para você ter farinha, o que precisa? Ter o trigo, né? Ver um crescimento. Olha, Deus está vendo muito mais além do que todas as coisas que iam acontecer. Quando Deus vê nos futuros, como olha Ele? Ele não somente está olhando aqui, a gente está pensando no amanhã, Ele vê até a eternidade.
Ele sabe de que você se preocupa, ele sabe de que você está aqui em sua mente, ele sabe de tudo. Mas ainda de tudo, ele fala: você vai passar. Por quê? Porque eu mereço, porque eu sou forte, porque eu posso. Não, tudo o contrário. Porque Ele quer fazer a sua vontade em nossas vidas. Agora, a gente não pode ser incrédula, a gente precisa viver em fé. Mas agora, igreja, a gente precisa se posicionar. Deus quer fazer a sua obra. Deus está fazendo a sua obra sobre este lugar. Mas Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida como um instrumento para outras pessoas. Para que outras pessoas possam experimentar essa bênção que você já está experimentando. E o melhor de tudo é que Ele quer te fazer parte disso. Não é muito lindo isso? Eu falei o domingo passado que Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, e todos esses dons são para que o corpo de Cristo seja edificado. Sim, eu posso escutar agora a nossas crianças brincar, rir. É muito legal isso. Sim. E quando Deus te está dizendo, você tem que ir por esse caminho, você tem que tomar a decisão, não tenhas medo, confia. Porque se Ele está direcionando, se Ele está abrindo as portas, se Ele está fazendo, Ele vai a, Ele te vai ajudar. Seja que você se sente como um gafanhoto e que a tua prova seja um gigante, Ele pode conseguir te ajudar. Eu não sei, por exemplo, eu falei para você, eu não sei qual é o teu problema hoje, qual é a tua dificuldade. Quizás é você mesmo, quizás é teu coração mesmo. E quero acabar aqui lendo em Hebreus, diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vamos começar em 12, diz Hebreus 3, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Diz o autor de Hebreus, fala assim: cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha coração perverso ou incrédulo. Diz ao contrário, diz que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Que hermoso, que lindo é a gente ter uma comunidade. Que uns com outros a gente se pode encorajar. Você sabe que teu irmão está passando dificuldade, você vai lá e lo visita. É um caso que a gente está vivendo, que a gente está experimentando isso, é nosso irmão Ronaldo. E é, e é, e é uma benção quando todo o corpo, quando toda a igreja se move para poder ajudar a uma só causa. Porque quando um dedo se machuca, todo o corpo se machuca. E cada parte do corpo do Senhor é importante. Desde que está recebendo a portaria, desde a pessoa que está ensinando as crianças, desde a pessoa que está recebendo as pessoas aqui, desde as pessoas que fazem a limpeza, tudo, 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 tudo é para o Senhor. E aqui diz, encorajem-se uns a outros todos os dias. 14 diz, pois, passam a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Versículo 15. Por isso é que disse, se hoje vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. A gente não pode ser como, como o povo de Israel, que eles eram incrédulos. A gente não pode duvidar daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Você está com medo? Você está preocupado?
como levamos isso a nosso dia a dia? Quantos de vocês estão acabando já a escola? Você, a Lelê está acabando a escola, eu também. Quando eu estava na escola, eu falava, será que eu vou conseguir passar o teste que fazem para passar a nossa faculdade, né? Será que a gente vai conseguir? Eu falava, não, porque todo mundo eram preparados, passavam 3 anos para se preparar para passar a universidade. Você que está passando um momento financeiro difícil, e pode ser que seja pela sua própria escolha, que você está passando esse aperto, mas não ha deixado e falava para Deus, Deus, será que o Senhor não me pode ajudar? Não me pode dar sabedoria para sair desse aperto e realmente deixar que Deus tome controle disso? Eu que estou vivendo um momento de um quadro de ansiedade, será que a palavra de Deus não é suficiente? Será que eu não estou lembrando dia após dia as suas promessas em nossas vidas? Será que minhas preocupações são maior que tudo isso? Não. Ou você que pode passar um momento de um matrimônio difícil, você fala assim, não, já não tem mais solução. A solução é o divórcio. E é triste quando a gente chega a esse momento, né? A gente não pode fazer isso. Deus quer, Deus pode, Ele vai te ajudar. Você está preocupado com o futuro? É só uma coisa. O destino está assegurado. Agora, o viagem que a gente precisa fazer em fé vai ser difícil. Mas que temos nós em nossas mãos? A gente tem um Deus que é grande fidelidade. E Ele é poderoso. E Ele quer usar tua vida. Ele quer ajudar-te. Agora você precisa escolher. Eu sou um desses 10 que não crê em aquilo que Deus quer fazer comigo, ou sou esse Caleb ou esse Josué que apostou tudo para o Senhor. Quando vem na minha cabeça o Satanás falando para minha mente assim, Anthony, por que você deixou o Peru? Eu falo para mim mesmo, não, não é assim. Estou aqui porque Deus me trouxe aqui. E porque Deus tem um plano para a minha família. E Ele vai ser a sua vontade ainda dos meus próprios medos. E dessa maneira, como eu mato a minha ansiedade. Vamos a orar? Queria colocar de pé. Vamos orar. Eu quero chamar sua atenção com duas coisas fora do estudo. A primeira coisa, às vezes, que a gente tem que continuar orando pela pronta recuperação do nosso irmão Ronaldo. Ele já saiu do UTI, ele já está em outro quarto, ele já está melhor, ele está conseguindo respirar sozinho ele mesmo. E obrigado por todo mundo, por todo você estar orando por ele, por sua esposa, por seu filho. É como eu falei para vocês, quando um no corpo está sentido, está doente, todos nós sentimos. E nós estamos juntos em isso. E obrigado por haver pensado em ele e orar. E também por haver contribuído das diferentes maneiras que a gente pode ajudar a ele. Sim, vamos a continuar orando por, por ele. E tendo a toda a sua família em oração. O,
A segunda coisa é vocês que eu não assisto muito a televisão, mas uso o computador mais para o jornal. A gente pode ver que hoje em dia, na atualidade, o país de Israel está sendo atacado, sim, do sul, do sul pelo este grupo terrorista Hamas, pelo norte, pelo Hezbollah, que está en el Líbano, e a palavra está cumprindo. E cada vez que você vê que o povo de Israel está passando dificuldade, quando você escuta rumores de guerra, como fala Mateus 24, o Senhor está vindo. Céu e terra vão passar, mas a sua palavra vai ficar. Então, os Salmos fala, Salmo 122 fala que nós precisamos orar pela paz de Israel. E isso também como nós somos abençoados. Sim? Você pode pensar, mas Israel está lá longe. Não, não é nada para mim. Não, sim, tem muito. Deus escolheu a esse país para fazer uma nação, como falei a vocês. Eles moravam em um deserto. E hoje em dia são um país, são uma nação. Deus mandou seu filho Jesus, trouxe palavra para eles. E Deus, como fala o livro de Romanos, como nós, como remanentes dele, Deus nos está usando para que eles possam colocar seus olhos no Senhor. Eles pensam que Jesus não voltou. Eles pensam que esse mesmo Jesus é um profeta simples. Mas Jesus é filho de Deus. E os olhos deles estão cegos. Eles não conseguem enxergar tudo aquilo que nós vemos. Então, por misericórdia, Jesus nos fez uma família entre nós. Agora, todo mundo que é gentil, que não pertence à nação de Israel, que são judeus, vocês, todos nós podemos chamar, somos filhos de Deus, através de Jesus. E como filhos de Jesus, temos que orar por nossos irmãos. Temos que orar pela paz de Israel. Porque é preciso. Sim? E eu sei que era muita coisa, mas algo que também fica contigo é: não tenhas um coração incrédulo para o Senhor. Confia. Confia no Senhor. Quando tus temores venham em tua mente e falem tudo o contrário, não escutes. Volta tus olhos para o Senhor e busca a sua palavra. E tenha certeza que Ele vai te aliviar. Sim, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque é você quem faz a sua vontade. É você que não, que, assim como o Senhor prometeu ao povo de Israel, Senhor, que eles iam a passar a terra prometida, Senhor, que eles iam a conquistar esta terra, Senhor. Que nós também tenhamos, Senhor, não este coração endurecido, não este coração incrédulo, mas todo o contrário, Senhor. Que nós tenhamos fé, assim como Josué, como Caleb, que eles não esqueciam das promessas de Deus. Que eles, dia atrás dia, estavam renovando a sua mente com as tuas promessas, com a tua palavra. Pai, aquieta nosso coração em Ti. Toma controle de nós, Senhor. De nossos medos, de nossos temores, de toda preocupação, de tudo aquilo que em nossa visão terrenal a gente pode ver e que é desafiador, que é preocupante, Senhor. Mas nós não queremos ser pessoas que vivem pela vista, Senhor.
Queremos ser hombres y mujeres que caminan pela fé, porque hemos decidido colocar nossa confiança em Ti. Senhor, você sabe a situação de cada um dos meus irmãos aqui, o que preocupa a eles, o que tem a eles o coração assim preso. Você sabe de tudo, Senhor. Encontra-nos, Senhor. Encontra-nos, Senhor. E não nos solte, Senhor. Não nos soltes. Ajuda a nossa incredulidade, Senhor. Ajuda a nossa fé, Senhor. Me ajuda, Senhor, a continuar confiando em Ti, a continuar colocando-me solos em Ti, Senhor. Obrigado por tua igreja, que é preciosa, Senhor. Por cada vida que está neste lugar, Senhor. Que eles possam lembrar desde o momento que eles decidiram seguir-te a Ti, Senhor. Desde o momento que eles colocaram a sua fé em Ti, Senhor. Que eles possam lembrar toda essa, toda essa, toda essa caminhada contigo, Senhor. Desde os momentos mais desafiadores até os momentos mais de alegria, Senhor. Que tudo isso seja encorajador para eles, Senhor. De querer caminhar contigo, Senhor. De querer viver uma vida confiante, Senhor, em Ti. Senhor, aviva a tua igreja, Senhor. Usa os dons, os talentos que o Senhor nos deu para a tua glória, para a tua honra, Senhor. Bendice a teus filhos, Senhor. Bendice cada lar representado aqui, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, quando estamos fora dessas quatro paredes, Senhor, para ser testemunhos vivos teus, Senhor. Para que seamos luz e sal sobre esta terra, Senhor. E para que o amor de tu Filho Jesus, Senhor, seja, Senhor, isso que as pessoas possam perceber, Senhor. Essa esperança que nós queremos sentir, Senhor. Que apesar das dificuldades, Senhor, a gente consiga levantar nossas mãos em Ti. Abençoa a vida do pastor Celso, Senhor. Obrigado por teu filho, Senhor. Ajuda ele e a sua família, Senhor, a dia após dia, Senhor, a confiar em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ele decidiu responder a teu chamado, Senhor. E ele te ama, Senhor. Obrigado por tua igreja, Senhor. Obrigado por esse privilégio que eu tenho, Senhor, de chamar a Calvary São Vicente a minha família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esse amor, Senhor. E eles para minha família é assim, Senhor. São a minha família, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Todo o povo, todos nós falamos, amém.